Bem, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Todas as noites recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje nós temos a honra, o prazer de receber o vereador Ronald Luiz Nicolás Fincati, ele que é um dos reeleitos na Câmara, a quem eu primeiro dou uma boa noite e já parabenizando pela sua reeleição. Não tivemos ainda uma oportunidade de conversar. Boa noite, vereador. Obrigado pela presença. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Quero agradecer o teu convite e dizer que nós não conversamos aqui, né, Valdir? Porque quase todas as terças-feiras nós conversamos aí no horário da sessão da Câmara. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Certo. Vereador, o senhor foi um dos poucos, podemos dizer, 6, né, dos vereadores da legislatura anterior que conseguiram renovar o mandato. Quer dizer, o eleitor lhe deu o direito de continuar representando por mais 4 anos. Se o senhor explicasse, tentasse explicar pelo menos a que o senhor atribui o sucesso dessa iniciativa e o que o senhor pretende realizar agora nesse novo mandato. O senhor acha que não foi possível realizar no primeiro? Enfim, que o senhor faça uma análise à vontade. Obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que votaram na gente, que acreditam no nosso trabalho. E saber que ser reeleito, ganhar uma eleição e ser reeleito, você está sempre trabalhando e o trabalho é o que busca o vencer uma eleição. É lógico que não isso, quem perdeu não trabalhou. Talvez não tenha trabalhado tanto que deveria chegar para superar o outro que concorreu. Então eu acho que quem trabalhou mais chegou ao final e foi reeleito. E eu não vejo, às vezes as pessoas falam assim, não foi colocado, foi renovado porque estava já em descrédito. Eu não vejo assim. Eu vejo que às vezes quem perde uma eleição é porque talvez não tenha se empenhado, achando que da necessidade total daquele empenho, achando que o seu trabalho já estava dentro de uma casa de votos que o faria entrar. Ninguém está numa candidatura achando que já está reeleito, ou talvez quem veio de fora venha com mais forças. É lógico que com o tempo, o Poder Legislativo, por ser um poder de muita conversa, é um poder de muito discurso, não um poder de ação, você acaba perdendo crédito nas coisas. É simples isso, a gente planta semeias, por exemplo, eu, vereador, quando entrei, fiz algumas ideias na minha cabeça de ações que eu comecei a trilhar nesse caminho, por exemplo, combate à droga, combate à gravidez precoce na infância, adolescência, fiz vários caminhos, fiz audiências públicas, fizemos reuniões com os governos e os projetos que nós idealizamos para aquilo combater na sociedade, não aconteceu, não saiu do papel. O que nós pensamos, planejamos, discutimos, não chega a virar ação. Por que não vira ação, Valdir? Porque o Poder Legislativo, isso muitas das pessoas não entendem, não sabem, o Poder Legislativo não tem poder de fazer. O Poder Legislativo é poder de representação. E o poder de representação só tem uma coisa, a voz. Não tem caneta na mão, quer dizer, não pode assinar determinada. Eu, quando comandava unidades, como eu era oficial da Polícia Militar, eu tinha mais ação do que hoje, porque lá eu comandava, eu decidia, eu posicionava, eu mexia, eu planejava. Hoje, como vereador, o que eu tenho que ver? Ver o que está acontecendo e me manifestar, falar, gritar, subir, principalmente no plenário, e falar das ideias e tentar buscar esses caminhos. Mas então o Poder Legislativo fica muito no campo das ideias e não no campo da ação. Por isso que o nosso país, no modo geral, acaba tendo descrédito até no Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo, no nível vereador, deputado, senadores, essas pessoas, eles mais apresentam propostas do que realmente realizam. Claro. Então isso acaba tendo um descrédito. Então, você liga uma televisão, um canal de televisão, nossa população liga um canal de televisão e vê um discurso, às vezes, de um senador, de um deputado federal, e vê, bom, mas é isso que eu quero, é isso que a gente precisa. Ele sabe o que a gente precisa, só que aquilo não sai do papel, não chega. Por quê? Porque da ideia à solução e chegar nas ações concretas, aí é um campo muito vasto, muito grande, e esse Poder Legislativo não tem sozinho como caminhar para isso. Agora o senhor falou uma coisa interessante, essa percepção, né, do papel real do Legislativo, poucas vezes chega à população de fato, né? Porque a população continua esperando, tendo expectativas erradas, né, do Legislativo. E ainda, essas erradas que você diz é o seguinte, ainda acho que o vereador porque de todo o Poder Legislativo, Valdir, o vereador é o mais castigado. Por que o mais castigado? Porque ele está perto da população. Você vê o deputado na rua aqui todo dia? Você vê o senador na rua? Você vê? Não vê. Agora, quem que você vê em cada esquina? Eu estava agora na 14 bis, agora eu vou ali no Vila Aura. Você está na rua. Claro. Então, o povo tem acesso a você. E você vai nas comunidades, você entra nos teus amigos, faz visitas, você vê o que está acontecendo na sociedade. Então, aí você é cobrado por isso. Só que como é ruim, às vezes você, vereador, não quer nem ir nos lugares, Valdir.
Porque você vai lá e você não tem solução. Você vai lá numa rua, que nesses dias entramos na aldeia, a aldeia virou rio dentro da comunidade. Virou um rio dentro da comunidade, a água não desce mais. E aí eu não consigo ação, não consigo resolver, porque eu ligo para um, não vai, não tem máquina, não tem homem, não tem isso, não tem aquilo. E aí quem tomou a responsabilidade daquilo? Bom, o vereador veio aqui e não resolveu nada. Então é complicado ser vereador. É lógico que nós, como massa, principalmente a imprensa, como informação, tinha que tentar ir às escolas, na educação, tinha que tentar mostrar para as pessoas qual é o papel de cada um nesse cenário, até para o seu eleitor poder cobrar o seu voto, de quem votou, da ação que é possível ser feita. Mas você sabe que até hoje nas campanhas são feitas promessas absurdas. Claro. Você escuta até hoje, eu ando na rua, no meio de campanha, eu chego em cada reunião que as pessoas fizeram promessas absurdas. E aí, essa também falta de credibilidade, você prometer coisas que não pode cumprir, que não vão acontecer, traz um descrédito para o político. Aí o político fica nessa fama que tem, de mentiroso, de enganador, só chegar na época de eleição. Então é uma relação que não é bem clara ainda do eleitor, de população com cada nível político. Quando essa relação foi bem clara, e a educação, porque eu falo educação, já falei 2, 3 vezes educação, porque a educação, a instrução é a única forma de você mudar isso. É lógico, nós, às vezes, fizemos um papel até de assistente social, você sabe disso, não tem médico. Não tem uma ação social que funciona como tem que funcionar, não tem remédio, não tem... Você às vezes no gabinete acaba atendendo uma demanda de assistência social. É lógico que você não vai virar as costas para isso. Claro. Às vezes, mas eu percebo que não é a falta às vezes dessas necessidades que não tem onde buscar, é a falta de informação do povo como fazer para buscar. Entendi. E aí passa tudo no gabinete. É lógico, Valdir, que isso na história política é muito mais fácil eu buscar um voto fazendo favor do que eu buscar o voto pela minha ideologia, pela minha crença, pela minha bandeira. Eu acho que a mudança que tem que acontecer na sociedade, e em todos os lugares, mas eu olho pela minha cidade, é a mudança de saber quem é o quê, quem pode fazer o quê, quem pode me representar realmente com coisas que podem levar a ideias ou podem entrar em discussões que possam realmente somar alguma coisa. Outra coisa que eu vejo, Valdir, estou falando muito assim, se você quiser parar, mas outra coisa que eu vejo que é importante. A relação governo com a relação executivo e legislativo, né? Governo e vereadores, são coisas totalmente... As pessoas ainda confundem, ainda acham que o vereador é funcionário do prefeito e o prefeito manda em vereador. São coisas bem diversas que as pessoas ainda não têm essa noção clara disso. E os próprios governos não têm noção clara que o vereador também, ele é representante do povo, ele sabe o que está acontecendo no povo. Então para mim, se eu fosse prefeito um dia, olha, o que o vereador está gritando? É o que eu ia dar atenção, porque o vereador está na rua todo dia sendo cutucado por alguma falha e ele, quando chega no plenário, ele está gritando o que está acontecendo na rua. Se o prefeito entender também, que aí a gente chama de indicações dos vereadores, se ele conseguir basear o trabalho dele em indicações de vereadores, com certeza ele vai apagar esse clamor social, essa necessidade social, ele vai dar uma direção e essa direção busca o resultado político. Então esse mecanismo ficando claro, as coisas tendem a melhorar. Mas enquanto nós tivermos pessoas interessadas em dar a cesta básica, em pagar o voto, aí nós não conseguimos mudar isso aí. E é uma via de mão dupla, né? Porque o eleitor, né? No caso, chamado de o eleitor, né? A pessoa simples, humilde, que está ali necessitada, às vezes, de uma vaga numa creche, ou de um remédio raro, uma coisa assim, acaba achando mais fácil ir até um vereador. Eu conheço o vereador e tal, vamos lá que eu lhe levo lá, quer dizer... Essa via de mão dupla, quer dizer, acaba sendo o erro das duas pontas. Aí né? Tem o vereador que faz... Você falou claro. Aí você tem uma população que se vicia também, né? Porque ela se vicia na campanha em trocar, em o cara é candidato, o que você vai me dar. Então, aí começa uma inversão de valores, que isso só é prejudicial para quem? É só para a sociedade como um todo. Então, eu acho que as sociedades que evoluem mais nessa área, nesse campo político, são as sociedades que têm mais clareza sobre isso e que entendem o papel de cada um na sociedade. Agora, o nosso país, de um modo geral, eu não sei, eu vejo que nunca teve tanto interesse, depois de um tempo, a política não teve tanto interesse de fortalecer nessa área as escolas, os estudos, até porque quanto mais pessoas sem conhecimentos eu tenho, Valdir, é mais fácil eu governar meu país, é mais fácil eu apagar o incêndio e nosso povo, por ser pacífico. Você viu, aumentou ônibus recentemente na Europa, você viu o que aconteceu. Exato. A população foi para a rua, esses estudantes, é outro tipo de cultura. Então eu acho que, nós temos um país pacífico, isso é bom. Apesar que o que está aumentando no nosso país com essa passividade toda, nós estamos deixando a violência
eclodir de uma forma absurda. A passividade, a calma, a paciência também não deve se misturar com a passividade, né? Preciso, na Europa, como você falou, as pessoas vão para a rua porque elas sabem discutir até a questão econômica, o lucro das empresas, tudo isso, e vão para debater mesmo. Quer dizer, o transporte público pode ser reajustado o valor desde que melhore a qualidade. A qualidade, é isso aí. Quando a gente fala também em renovação dos mandatos na Câmara, só para concluir o raciocínio inicial nosso, eu falei que só 6 vereadores se reelegeram. Mas isso também não significa que houve uma produção baixa na legislatura anterior. Pelo contrário, a legislatura anterior é até considerada uma das melhores que o Guarujá já teve. Eu passei na outra legislatura com os vereadores mais experientes. Eu quando estava fora do sistema político, Valdir, a gente pensa, tem que trocar tudo. Aí você entra no sistema e começa a ver que pessoas, às vezes, são fundamentais para o sistema. E é que eu falo no quartel. Você chega a ter um antigo, ele vai ensinar o recruta a andar, a caminhar. E se eu não tivesse passado, eu agradeço a todos os vereadores mais velhos que tiveram lá, que aprendi muito. Às vezes com erros e com acertos. Aprendi muito com todos e isso me fez formar e direcionar meu caráter político. Isso vai te dando. Às vezes você pega as coisas, o que é o certo, você pega os bons, o pouco bom, porque todo mundo tem uma coisa boa. Então você pega um pouco de bom de todo mundo e você forma o teu caminho. Eu, 4 anos, passei a aprender isso, a ver. E vejo, se agora também não tivesse nós que hoje somos mais antigos, também os novos estariam também perdidos, se perdendo, porque é uma nova vida, é um outro tipo de experiência. E isso é um trabalho, é muito legal, essa continuidade que tem. Então, agradeço a todos os vereadores mais antigos que saíram, que ensinaram a gente, que deixaram algumas, que pode ter certeza que semearam alguma coisa de boa para nós vereadores que ficamos hoje. Na sua área específica de atuação profissional, no caso a segurança pública, né? O senhor é tenente da Polícia Militar, né? Tenente, né? O tenente que eu passei para a reserva foi eleito como candidato, passei a reserva, eu vim de carreira, né? Na sua área específica de atuação profissional, o que o Legislativo acrescenta à sua atividade, à sua atuação como pessoa? No que isso lhe realiza? Assim, o que eu posso tirar de benefício na atuação legislativa, né? O que a gente pode tirar é o conhecimento que a gente tem da área e a discussão dos assuntos e pontuação. É lógico que o mais importante de tudo, que a gente tem que levar em tudo que é discussão quando se fala de violência, é quem faz o que no país. Isso tem que ser bem claro. Quando se põe na Constituição Federal, o artigo 188 da Constituição, fala o seguinte: segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Porque a gente, quando começa a falar, isso é para quem todas as vezes entender, quando você começa a discutir um caminho, esse caminho nasce em algum lugar. E quando se fala de segurança, ela nasce aonde? Nasce nesse artigo. Só que veja como as coisas são... Às vezes a interpretação é para o interesse pessoal e não para o interesse coletivo. Quando eu falo, você deve ter escutado isso várias vezes, como jornalista, é dever do Estado. Vamos parar aí. Muita gente aproveita essa frase para lavar as mãos. Exatamente. Então é isso que você está chegando e eu quero falar. A corporativismo. Então veja bem, eu sou prefeito, se eu tenho interesse em lutar pela segurança, eu vou lutar. Se eu não tenho, eu vou parar nesse ponto aí. Pô, isso é dever do Estado, limpo minhas mãos. E veja como é bem claro isso. E eu falo isso em várias discussões e ainda vejo isso voltar atrás. Quem é o Estado? Aí a pergunta, quem é o Estado? Na minha visão é União, Estado e município. Se não fosse, é um ente federativo. É um ente federativo. Se não fosse assim, Valdir, você não tinha a Polícia Federal, então. Porque você é só dever do Estado, então por que tem Polícia Federal? Então veja, então é o ente federativo Estado. Tá? Então, na minha concepção, eu entendo que o município é diretamente responsável pela segurança. Ele tem que botar a mão na segurança. É que botar a mão em segurança custa caro financeiramente e caro politicamente. Então é mais fácil eu não assumir a responsabilidade e passar isso para o governo. E o governo estadual, de forma até tendenciosa, por suas corporações serem estaduais e não querer perder campo, aí você também puxa a sardinha para o lado dela. Então, quando você cria no município guarda municipal, vigilante, quando você faz ações preventivas, você está diretamente influenciando aonde? Na segurança. Com certeza. Então, o que o governo, o que os prefeitos têm que fazer? E o prefeito que tiver essa convicção de assumir isso para si e for para cima disso, vai ser constantemente reeleito. Só que tem que saber o que está abraçando. Aí você pensa em segurança, fala em Big Brother, botar
Câmara em tudo que é lugar. Isso é segurança? Não é segurança. Segurança, primeiro, começa na estrutura base da sociedade. Claro. Começa onde, Valdir? Dentro da sua casa, com a sua família. Exato. Então, o investimento principal que tem que fazer os governos municipais, e aí buscar recursos dos outros governos, é investir na família. E no outro ponto muito sensível, que é a educação. Claro. Então, veja, você não é só educar a criança na escola, porque ela tem que ser também educada em casa, mas se você está falando de um futuro compromissor e a tendência da violência, eu falei isso há 10 anos atrás, numa reunião do CONSEG, do Conselho de Segurança, eu falei, daqui 10 anos vamos ter saudade dos dias, e nós estamos tendo saudade dos dias de 10 anos atrás. E a tendência é nós ter saudade de 10 anos do dia que nós estamos conversando aqui hoje. Com certeza. Por quê? Porque nós estamos com um mal infiltrado nas famílias que está acabando com a sociedade, que é a droga. Claro. E esse crack que principalmente está tirando o que tem de melhor no nosso cidadão, que é o raciocínio. E a coisa está sendo escancarada na medida até que casos exemplares aí, como o do compositor Chorão, né, que era um cidadão bem, com boa influência na molecada, né, com influência positiva. Positiva, mas mostra que o que leva a droga, isso é o fim de tudo, né? Você está mostrando que até onde ele vai nisso aí. Só que veja, se as autoridades não já perceberam, Valdir, só que não acharam qual a fórmula, eu acho, de fazer isso. E aí que entra o legislativo. Pô, o Nicolás fala, mas isso não acontece. Por quê? Porque eu não tenho poder de ação. Claro. Tá certo? Não. Se o legislativo tivesse um poder de ação junto com o executivo e ir para cima desses pontos críticos, eu estou montando agora tentando trabalhar junto com o parceiro, criando uma clínica dependente na cidade. Para a gente tentar fazer. Aqui nós temos uma lacuna nessa área de dependência química no Guarujá, é tremenda, né? Principalmente mulher. Mulher e adolescente, homem ainda tem algumas instituições, mulher tem muito poucas, é uma demanda muito grande. Mães que largando família, largando filho por causa dessa droga crack. Então veja. O senhor está participando da criação de uma entidade dessa, de uma casa, nós estamos criando uma coisa nova chamada Casa de Passagem. Correto. O cara se desintoxicar. A pessoa, o cidadão que está viciado, ele vem se desintoxicar. Então nós temos um tratamento, estamos com psiquiatra junto, envolvidos, enfermeiros, uma parte religiosa. Nós tentamos fazer essa desintoxicação de 15 dias, depois dar um caminho para uma clínica. O senhor está aproveitando a sua atuação como parlamentar e também como cidadão. Como cidadão, tentando parar de ficar só na coisa. É que tudo vai dinheiro, né, Valdir? Tudo é investimento, ou se não é investimento, é pedindo, fazendo esmola, passando chapéu. Mas nós estamos, se Deus quiser, vai dar tudo certo, até porque o interesse é dos melhores e nós estamos tentando fazer um caminho, nessa que a gente consiga criar pelo menos um micro, né, dentro do universo, uma gotinha, fazendo a nossa parte, a história do beija-flor. Mas veja, se a gente não entender que a gente não pode ter mais não sei se você está andando à noite na cidade, você está vendo que tem de craqueiros andando na rua? Tenho visto. Então veja. Em qualquer lugar. Qualquer lugar que você vê. Então veja, isso aí não é mais só no centro de São Paulo, como a gente via Cracolândia, isso está espalhando nas cidades. E não é no Guarujá, é no interior, é no Nordeste, é lá no Canavial, é lá. Tá certo ou não? Você está vendo que o maior consumo de droga hoje é crack lá nos canaviais, nos boias frias. Então veja, se nós não tivermos governos agora, e não é para amanhã não é para ontem, é para amanhã, para começar já, investir, pegar de pesado nessa situação, como é que vai ficar daqui a 10 anos? Exato. Então, Valdir, eu só vejo uma saída, é investimento pesado na educação, sem contar do aparelho policial, do aparelho porque a segurança pública são várias ações. Mas nós estamos aqui se focando, quem está nos assistindo entrou agora, nós estamos se focando na parte do município. Claro. Então o município tem que entrar nessa questão, tá certo? Outra questão que é muito importante é tirar as pessoas vivendo nesses núcleos subnormais absurdos. O governo passa governos e as coisas não melhoram. As pessoas continuam vivendo em locais de difícil moradia. Não sei se você lembra no governo passado, não desse governo, do governo Farid, na época, nós tiramos aquelas pessoas embaixo do viaduto ali do centro da cidade, tiramos aquelas pessoas também ali do Atacadão, no fundo do Atacadão, na rodoviária, que eram comunidades que estavam totalmente extremizadas. Mas não adianta você tirar as pessoas de lá e montar o programa de habitação e não sair do papel, fica continuar no papel. E aí você pega pessoas ganhando R$200 por mês para ajuda auxiliar na moradia. E o que você faz? Então são ações, Valdir, que não dá para ser só mais discurso.
O congelamento, eu não sei se você lembra, eu comecei com o congelamento das comunidades carentes, a gente fazendo uma linha, porque você também está numa comunidade carente, se você não travar aquele crescimento, você também nunca consegue resolver o problema. Exatamente. Então essas ações são ações que têm que ser feitas. E tem que chegar pessoas com peito e assumir a sua responsabilidade nisso. Então eu falo, às vezes quando você vira algo político, quando você vira um cargo, principalmente do Poder Executivo, para quem nos assiste, Poder Executivo nós estamos falando de prefeitos, secretários, claro. Essas pessoas têm uma responsabilidade, não é uma responsabilidade só... É uma responsabilidade até com Deus, porque você tem o poder de poder melhorar a vida das pessoas. Então você tem que usar aquele poder, né, com essa função, com esse direcionamento. Então eu faço as coisas, quando eu tomo minhas ações políticas, eu tomo sempre pensando nisso. Se nós estamos no caminho com Deus e no caminho do certo, no caminho do bem. E é isso que a gente tenta conduzir. É lógico, Valdir, que às vezes na política você tem que dar um pulo para cá, tem que escorregar para lá, porque também se você for ferro e fogo, você também não vai a lugar nenhum, você também não consegue semear nada, não consegue plantar nada. Às vezes dou um passo para frente, dou 2 para trás, para depois dar 3 para frente. E é assim que funciona no jogo político, né? Tá certo. Bom, como vocês já perceberam, esse é o vereador Ronald Nicolás Fincati, que entende do assunto e quando começa a falar, de fato se empolga, porque tem conhecimento de causa para falar do assunto de segurança pública, principalmente porque conhece lá o problema numa ponta e sabe como é que tem que resolver na outra ponta. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já falando desse importante tema do cotidiano da população, que é a questão da segurança, aqui com o vereador Nicolás, que também vai falar de outros assuntos no segundo bloco. Fique conosco que é rapidinho, voltamos já. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guaru TV. Compra e Companhia. Todos os dias às 5, às 10h20, 14h20, 17h20 e 8h20 da noite. Há mais de 20 anos, a Morada do Sol tem tudo para você que está construindo ou reformando. Produtos que você utiliza desde o alicerce ao acabamento. As marcas líderes do mercado com as melhores condições de pagamento você encontra aqui. Parcelamos em até 10 vezes no cartão e financiamos em até 24 vezes. Aceitamos o cartão Construcard e fazemos entrega gratuita. Nosso atendimento tem como principal objetivo ajudar a você a realizar todos os processos da sua construção ou reforma. Venha conhecer a Morada do Sol. Avenida Santos Dumont 3301, Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Muito, muito, muito econômico. Muito, muito, muito gostoso. Muito, muito, muito saudável. Muito, muito, muito saboroso. Amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Ronald Luiz Nicolás Fincati, ele que é vereador pelo PDT, foi reeleito para mais uma jornada à frente do Poder Legislativo, como um dos 17 vereadores aqui do Poder Legislativo do município de Guarujá. No primeiro bloco, o vereador Nicolás explicou a sua visão de como é o trabalho do agente político enquanto Poder Legislativo, explicando que, por exemplo, é preciso que a sociedade avance, principalmente no quesito educação, para que compreenda perfeitamente, tenha a percepção exata do papel do legislador e do papel do executivo. Muitas vezes também acaba virando uma via de mão dupla.
muitos vereadores, muitos políticos de poder legislativo acabam fazendo o clientelismo, né? Atendendo ali muitas vezes o munícipe, e isso acaba viciando também. Muitos munícipes acabam achando que é o vereador que tem que resolver determinadas coisas, quando na verdade o vereador tem mais é que legislar e fiscalizar o poder público. O vereador Nicolassi, que é tenente reformado da Polícia Militar, tem um conhecimento de causa bastante profundo sobre a questão da segurança pública, e terminamos o primeiro bloco aqui com um debate interessante acerca das necessidades que o poder público municipal também tem com relação à questão da segurança pública. Alguns dias atrás, nós entrevistei aqui a Valéria, coordenadora da Força Tarefa, e ela deu uma ideia assim, bastante clara, deu uma noção bastante clara de como o poder público municipal pode ajudar a diminuir aquele gargalo, por exemplo, ali entre o túnel e o IML, ali que são 2.000 metros, e ela mostrou aqui como que o poder público, podendo roçar o mato e melhorar a iluminação pública e fazer intervenções culturais, educacionais em alguns trechos, poderia diminuir aquele trecho ali. Esse trabalho, por exemplo, da Força Tarefa, que além de atuar na execução, na repressão, vamos dizer assim, dos casos em si, também atua desenvolvendo políticas públicas para o município, né? A Força Tarefa, na verdade, ela foi criada, eu acho que foi no ano de 2006, quando eu era chefe da Guarda Municipal, 2005, 2006. O senhor participou da criação? Eu participei da criação, inclusive foi sugestão minha ao prefeito da época. Por quê? Porque o Coronel Alauro era comandante do Guarujá e eu era comandante da tropa de choque de Praia Grande na época, e ele era comandante da Praia Grande e comigo era major. E lá nós desenvolvemos a Força Tarefa na Praia Grande, porque nós tínhamos muitos problemas naquela Boulevard, naquelas que já ouviu falar da discoteca Boulevard, e esses bares que aconteceu agora na Praça 14 Bis, que as pessoas se reúnem e usam de droga, tal. E você não consegue combater tudo sozinho como polícia. Você precisa aí você precisa da vigilância sanitária, precisa da investigação da Polícia Civil, precisa do Conselho Tutelar. Então você precisava de um grupo de pessoas envolvidas para você poder conseguir resolver os problemas pontuais. E problemas, às vezes, que geravam problemas políticos. Nessa força-tarefa, quando você cria e você determina várias autoridades de todos os pontos que têm poder na cidade de decisão, e que representam o seu... Então, o Poder Judiciário, o Poder Ministério Público, os secretários, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Bombeiro, o Conselho Tutelar e assim por diante. Você consegue juntar todas as pessoas num único fato que tomam decisões se tiver errado alguma coisa naquele setor. Correto. Então você vai para uma ação dessa com a força-tarefa, você consegue resolver. Se o cara ele está errado na droga, você vai prender. Mas se não tem droga no local, não tem alvará. Se não tem alvará, então a vigilância está... Então você, por um ponto ou por outro, você consegue resolver o problema. E normalmente os problemas, quem reclama é a própria comunidade. Claro. Beleza? O que acontecia? Quando você não tinha esse grupo, ficava muito no paternalismo político. Então chegava lá a polícia para resolver uma situação, não era caso de flagrante, não era caso daquilo, não conseguia resolver. Virava as costas, continuava o som alto, continuava a festa. Aí chegava o fiscal, ia o fiscal sozinho. O fiscal ia lá, o cara é meu amigo, não atuava. Cara, burocracia. E o que acontece? Aí fica todo o serviço público indiscreto. E com essa mudança, e na época nós fizemos uma coisa legal, nós instituímos por decreto, o prefeito Faria na época fez um decreto instituindo a força-tarefa, onde começou a criar corpo e vem se desenvolvendo até hoje aí com várias ações da força-tarefa, recuperações de espaço, e isso é muito importante. Agora o que a Valéria coloca nessa ação dela, ela está dizendo o papel do município na segurança pública também muito importante, claro, que é a manutenção dos seus próprios. Fazer a iluminação, a qualidade do asfalto, a qualidade das vias. Mas tem uma coisa muito mais importante do que essa manutenção. Se eu tenho uma comunidade que nem eu estou tendo muito assalto, que nem eu tenho na porta do Colégio Narducci, que eu tenho lá no Farol da Vila Zilda, que eu tenho na Vila Júlia, o que está acontecendo ali, Valdir? São pontos específicos. Uma desestrutura social. E quem está assaltando, a maioria, se você for ver todos os casos, é menor de idade. Por quê? Está faltando algo para aquela comunidade. Claro. E aí eu, como poder público, tenho que o quê? Desenvolver essa busca. O que está faltando? É emprego, é escola, é projetos culturais, é projetos sociais. Eu tenho que buscar isso. Quando eu fui vice-presidente do Conselho da Criança, do CMDCA, e nós tínhamos aquele problema das crianças dos semáforos, do centro da cidade. Bom, mas a primeira coisa que nós tínhamos que fazer foi fazer um raio-x disso.
Da onde vêm essas crianças? Quem são? Tem pai? Não tem. Até para você dar um encaminhamento. Fizemos um trabalho todo isso, foi muito legal esse trabalho na época. E você vê hoje, estudamos, mapeamos, trabalhamos, fizemos processos para tirar aquelas crianças. E como é que está hoje? Tudo de novo. Exato. Eu te falei que nós tiramos as pessoas debaixo do viaduto Atacadão. O que está acontecendo lá? Tudo de novo. Está tudo de novo. Então são ações que passam governos e não dão continuidade no que aconteceu. E aí complica a nossa situação. Outra coisa importante, já que nós estamos falando de governo, estamos falando de recursos, falando de ação, que é um contexto todo, né, Valdir? Veja, nós não temos um deputado na nossa cidade, Valdir. Exato. Nós tivemos esse problema agora da estrada. Qual deputado que veio aqui no Guarujá defender a nossa causa? Pelo contrário, a maioria das reuniões aconteceram em Santos, né? Inclusive, né? Tá certo, muitas né? das decisões... Então veja, são uma tomadas- cidade que nem a nossa, Valdir, com mais de 200 mil eleitores, não fazer um deputado, aí os deputados que nós elegemos, os interesses da cidade deles estão defendendo, mas a nossa não estão defendendo. Claro. Então também acho que é um momento importante, Valdir, nós temos mais de um ano e pouco para a eleição, eu não sou candidato, mas eu acho que é importante para o nosso munícipe começar a pensar já em eleger pessoas nossas. Porque pior que ela seja, Valdir, ela é da nossa terra, defende o nosso povo. Isso nós temos que começar a pensar com urgência. O senhor participou de um processo eleitoral legislativo na eleição anterior para a Assembleia Legislativa, não se elegeu, Não me elegi. mas tem uma leitura sobre esse processo? Sobre esse assunto? Eu fui candidato na última eleição a deputado, mas fui numa candidatura partidária do que numa candidatura pessoal, Correto. né? Até sabia que a gente não tinha como evoluir. Porque ser candidato e ganhar uma eleição para deputado não é um trabalho, né, do dia para a noite que isso vai acontecer. É um trabalho de longo prazo, um trabalho Claro. de investimento, um trabalho de estratégia. De grupo, Né? né? De grupo, entendeu? E aqui nós somos muito divididos, né, Valdir? Nossa cidade as pessoas olham muito para si. Aqui nós temos que tentar olhar para o nós, né? Esse pronome. Nós estamos tentando aqui hoje, nos bastidores políticos, dentro da parte de política realmente, criar um grupo, Correto. né, de pessoas que têm realmente voto, que têm representatividade, para a gente conseguir sair com uma mudança, pensar no nós, não no eu. Eu acho que isso aí está melhorando muito, até pela essa mudança de pessoas novas que estão sendo eleitas. Isso mostra que se a gente não começar a ter governos que são grupos, a gente não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar patinando. Mas voltando à parte de segurança, também é importante falar, Valdir, você veja, quando eu já tive também por um ano na Polícia Ambiental, foi oficial até quando fui candidato estava na Ambiental, e eu percebi na Ambiental que os processos, a parte do meio ambiente, que também evoluiu muito essa discussão no meio ambiente, até entre as crianças, né? Você pegar um papel de bola hoje e for jogar na rua, a filha pega e fala, não pai, não faz isso. Reciclagem, Tá certo? a molecada Reciclagem, já- tá? Eu tive projeto de reciclagem e tal. Então veja, mas como é que desenvolveu isso aí? Educação. Escola. Você pega a parte de trânsito, hoje você vai passar o farol vermelho, tua filha, pai, o farol está vermelho. O que é? Educação. Então, até a segurança pública, Valdir, tem que começar hoje a ser educada nas escolas. As crianças, eu já fiz documento disso, já fiz ideia, já fiz ofício, já fiz sugestões. Tem que começar a se falar com cartilhas de base. E não é entregar a cartilha, é na sala de aula, o professor está falando de segurança pública, o PROERD já fala do combate à droga, nós temos o programa da Ambiental que fala do meio ambiente, mas nós temos que começar a criar e pensar, e não precisa ser a Polícia Militar fazer isso. Pode ser as grades das escolas mesmo, começar a ter palestras e ter trabalhos de prevenção da própria escola. Prevenção em todos os tempos. Porque, de um modo geral, essa disputa social que tem pelo dinheiro, a mídia vendendo, né? Isso faz a visão, a cobiça, o adolescente que cresceu, que não tem oportunidade, que está andando às vezes na bicicleta, às vezes acaba usando uma droga, vai acabar roubando. Exato. E se a gente não tiver isso aí, cada vez menos nós vamos ter ações preventivas. Você tocou num ponto que eu entendo como crucial, o PROERD, por exemplo. É uma iniciativa fantástica, ajudou um monte de criança a evitar aquele contato inicial com a droga. Começa com a droga leve, num instantinho está na droga pesada. Mas não precisava ficar aguardando a polícia militar, de fato. Já era para estar incluído na grade curricular, o combate às drogas, o combate a outras formas de insegurança. Né? Exatamente, papel do próprio município, papel da Secretaria de Educação, que pode fazer isso, pode ter especialistas nesse assunto ainda da educação. Como nós estávamos falando aqui, que eu falei para você, uma coisa muito importante para a nossa sociedade, que é a gravidez precoce, Valdir, Claro. que é um absurdo. Você anda nas comunidades, meninas de 12, 13 anos grávidas, crianças gerando crianças. E gerações diminuindo o tempo de gerações. Exato. Então, isso cada vez mais vai complicar. Então, essas ações do governo, se o governo não olhar para isso, Valdir,
nós vamos ter saudade dos dias de hoje. Pode ter certeza disso. Saudade dos dias de hoje, sendo que teremos a perspectiva de ter dias piores, né? Isso Com certeza, porque isso reflete tudo onde? Claro. No futuro. Tudo no futuro, principalmente na violência, na segurança, na porta da nossa casa. Porque nós, Valdir, e o cidadão que está me assistindo sabe disso, o roubo a banco não me aflige. O roubo do carro forte, o roubo do Banco Central não me aflige. Claro. O que me aflige? É o tráfico na porta da minha casa, é o usuário de droga, é o guardador de carro, é o menino lá de rua que está lá fazendo... que a gente vê aquele abandono... Essas situações menores que assolam a sociedade. É o assalto na praia, é o furtinho, é o meu quiosque, os comerciantes do Vicente Carvalho sendo arrombados dos seus estabelecimentos. É isso que aflige a comunidade. É uma fragilidade social que poderia ser combatida lá atrás. Combatida com prevenção. E sai muito mais barato. Com certeza. O vereador Nicolás também não cuida só de segurança na Câmara. O senhor preside a Comissão Permanente de Segurança Pública, mas também tem atuações no ramo, até com relação à saúde, né? Graças a Deus eu sou bem eclético, apesar de ser da linha, né, dessa linha da segurança, mas você vê, vou ali no campo da droga, vou para o campo da gravidez, vou para o campo da saúde, vou para o campo da educação, graças a Deus eu tento, e o que eu não sei, eu vou nos, quem sabe, converso, me aprendo. Eu acho que a saúde também é um problema sério da cidade, e não da cidade, do país, mas eu acho que nós estamos tendo avanço. Eu estou vendo boa vontade do secretário de Saúde, esteve reunido com nós sexta-feira, posicionando, escutando nossas opiniões. Inclusive, falei para o secretário de fazer educação na sala de aula pelo uso de sistema de saúde. Porque muitas pessoas correm no pronto-socorro que não tem necessidade, mas por que é culpa delas? Não é, porque não sabe o uso do sistema de saúde. Exato. E como que eu crio isso? Com educação. Claro. Então, comecei a educar o nosso povo a usar o sistema de saúde. Aí eu fico com 2 polos, praticamente, Guarujá e Vicente Carvalho, 2 pronto-socorros super lotados, e você vai, às vezes, no posto de saúde, vai numa UPA, não tem ninguém. Então, esse é momento de começar a pensar nisso. Mas eu venho falando, não sei se você lembra, 4 anos atrás, quando eu entrei vereador e de lá para cá, venho sempre posicionando esse assunto, enquanto a cidade não criar planos para cada tipo de ação, então um plano para a saúde, um plano para a educação, um plano para a segurança, algo que eu tenho que fazer com metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, eu vou viver patinando, andando na mata. Se perder, eu vou ficar andando em círculo. Enquanto eu não souber quanto que eu tenho que investir nisso, daqui 4 anos, 8 anos, enquanto eu não souber quais as ações, agora o secretário de Saúde, parabéns, doutor Bustamante, está fazendo o raio-x da saúde oficialmente, em parceria com uma empresa, estão fazendo aqui o que é a saúde do Guarujá, para poder planejar, sem planejamento, sem meta, sem direção, Valdir, nós não vamos ao lugar, até financeiramente você tem que ter planos financeiros para sair do buraco. Hoje o Guarujá tem 500 milhões de dívidas consolidadas, então para sair disso tem que fazer planejamento. A cidade vive problemas, isso é evidente, e a melhor forma de resolver os problemas é admitir que eles existem, né? O senhor falou, por exemplo, da divisão da classe política, né? É importante que a classe política, a partir de agora, tenha uma visão um pouco mais macro, né, da situação. Por exemplo, o senhor se elegeu, vereador do PDT, que teve um candidato próprio, que perdeu a eleição. Mas não é por isso que o senhor vai estar na Câmara, tem que estar na Câmara, contestando tudo que a prefeita fizer. Quer dizer, é preciso haver essa maturidade, né? Essa conjunção de ideias. É uma questão boa que você coloca. O meu líder partidário maior, que foi candidato a prefeito, isso eu admiro, porque nunca, nas suas ações, fez com que nós ingeríssemos no poder do governo, nas suas ações do governo, no poder de atuar. Sempre fez com que nós, com clareza, cobrássemos o que tem que ser cobrado. É lógico, Valdir, que se eu for olhar para tudo, está tudo errado, no modo geral, tá certo? Todo mundo me assiste, sabe, vai no lugar tem buraco, vai no outro tem lixo, vai no outro, está tudo errado, tá certo? Não. Só que essa mudança, eu acho que também é maturidade. Você está vendo quantos secretários trocaram. Então, veja, eu estou vendo, no governo de uma forma geral, a boa vontade de mudar. E eu tenho que ser maduro o suficiente que esse caminho que estão colocando é um caminho importante para a sociedade. Claro. E eu estou vendo que as pessoas que estão assumindo os cargos novos, que estão assumindo principalmente a parte de secretaria, quando eu ponho secretário eu indico o caminho que eu quero, eu estou vendo que as pessoas têm boa vontade, estão querendo, estão
querendo conversar com a Câmara, estão escutando os vereadores, o secretário de administração, o secretário de planejamento novo, o secretário de obras, o secretário de saúde. Eu tenho visto que essas pessoas têm se aproximado de quem, o próprio secretário de turismo, que era vereador. Nós estamos vendo que há uma tendência de melhoria. Só que as melhorias do caos não é do dia para a noite. Exato. Então nós, como legislativo e como representantes do povo, temos que ter muita sabedoria, porque criticar, Valdir, até aqui eu te critico, critico aqui, critico de estúdio, critico, me critica, até a roupa que na vida para criticar. Agora, ajudar a solucionar, estar do lado na hora que a coisa não está bem, tentar apertar, a gente está tentando fazer esse apoio com responsabilidade. Você vê que eu estou aqui com você, estou falando abertamente os casos, critico, elogio, isso a gente tem que ser assim, a gente tem que ter nossos posicionamentos claros. Se a gente for claro, e se tudo fosse bem claro, se a classe política fosse bem clara, se o jogo fosse bem claro, as coisas com certeza seriam melhores. É assim que a sociedade evolui. Bom, o programa Assunto Cidade tem só 2 blocos de 20 minutos, então não daríamos, teríamos aí que enumerar aí enumerei uma série de itens para conversar, nós teríamos que ter aqui uns 2 ou 3 programas, não teríamos tempo. Queria deixar super à vontade para fazer alguma ponderação final e já dar uma boa noite para o telespectador. Obrigado, Valdir, quero agradecer. Às vezes, desculpa, que às vezes as pessoas têm medo de mim aí por aí, falam, nossa, Nicolás, você é muito bravo, né? Porque é que a gente está falando com seriedade e a gente se foca na seriedade do assunto, claro. Mas não que a gente seja uma pessoa 24 horas séria, brava, nada disso. A gente está à disposição no gabinete para ideias, para sugestões. O que é possível nós estamos fazendo. Às vezes me cobro até mais eu de mim mesmo, o que eu posso fazer mais? Às vezes medito, pensando assim, será que eu conseguiria mudar mais alguma coisa? Onde eu topo com a minha mão, eu tento melhorar. Certo. Então isso aí já consigo dormir com a minha cabeça tranquila, deitar no meu travesseiro, saber quem eu posso ajudar, eu ajudo, com que eu posso, eu ajudo. Né? Agora, eu quero pedir desculpa a quem não consegui ajudar, porque eu também sou só um homem, que nem vocês, só mais um trabalhador, não posso tudo, também tenho dor de barriga, também tenho família para me preocupar, também tenho mulher cobrando dentro de casa, né, Valdir? Eu tenho que nem uma pessoa comum. E o que dá para me fazer dentro da minha pequenez, eu pode ter certeza que eu vou fazer. Agradeço quem acredita na gente e quem confiou seu voto na gente. E estamos à disposição do nosso gabinete, o nosso e-mail vereadornicolas@hotmail.com, se quiser mandar um e-mail, quiser ligar para a gente 4009-2159 ou 2149, muito obrigado. Tá certo. E também pode contar conosco também para sempre que o objetivo for propositivo, como o senhor colocou aqui ao longo do programa. Muito obrigado a você também pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade.